Olá galera, meu nome é Rogério, estou aqui mais uma vez para gravar um vídeo para vocês. No meu último vídeo eu disse que o meu canal não ia ser um canal exclusivo de uma coisa só, a gente ia ter um canal de variedades, com vários assuntos que assolam o nosso país, né, de mais importância, de relevância. E hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre dependência química, sobre adicção. Mas antes eu quero que você aí, se você gosta, se você está me acompanhando, se inscreve no meu canal. Você que ainda não me acompanha, não está inscrito, se inscreve no meu canal, dá uma curtida, aperta o sininho, tá? Toda vez que eu postar alguma coisa para vocês poderem me acompanhar. Então, como eu disse, eu vou falar sobre dependência química. A dependência química, ela na década de 50, 1953, 55, ela foi diagnosticada pela OMS, Organização Mundial da Saúde, como uma doença incurável, porém tratável. Porque antes disso, a dependência química era tratada da seguinte forma: a partir do momento que a pessoa era usuário, era dependente de alguma substância, ele era internado em manicômio, à base de camisa de força, de injeções para ficar dopado. Então ele era dado como louco, era tratado como louco. E dessa época para cá foi mudado e foi feito um novo tratamento, uma nova forma de tratar a dependência química. E foi colocado o nome de adicção. Adicção, no dicionário, vocês podem procurar, significa escravo de. Ou seja, um adicto, ele é escravo de uma substância qualquer, de um ato qualquer. E a adicção não envolve só a dependência de drogas, de álcool. A adicção também ela envolve compulsão por compras, compulsão por jogos, compulsão por filmes pornográficos, compulsão por internet. Isso tudo se torna um vício, se torna uma adicção e você acaba ficando escravo disso. Mas hoje nós vamos focar um pouco mais na adicção, falando a respeito da dependência do álcool e das drogas em geral, inclusive as drogas lícitas, que são receitadas por médicos, como os benzodiazepínicos, né? São derivados do diazepam. Também são drogas e podem nos tornar adictos, podem nos tornar escravos daquele comprimido, daquele medicamento. Muitos tomam porque precisam de tomar, mas a grande maioria usa por usar, porque se tornou viciado, dependente, se sente bem. Mesmo não estando com sono, ele toma o diazepam para dormir. Mesmo estando com sono, ele toma o diazepam para dormir, né? Então ele acaba se tornando um adicto, um dependente daquele medicamento. Então a adicção envolve isso também. Eu queria deixar bem claro que eu também sou um adicto em recuperação, já passei por essas situações, portanto não sou nenhum cientista, não sou nenhum psicólogo formado, apesar de ter um curso básico de psicologia, de psicanálise, de dependência química. Sou um conselheiro terapêutico hoje, estou limpo há mais de 24 horas, porque tempo que a gente está limpo para nós não é patente, o importante é o dia de hoje, eu vivo um dia de cada vez. Só tenho a dizer que a minha vida mudou muito quando eu resolvi me recuperar, viver em recuperação. Eu já fiquei internado em comunidade, então eu sei o que é. E hoje eu queria deixar para vocês alguns cuidados que nós devemos ter em abordar o nosso ente querido
quando percebemos que ele está entrando nesse mundo da adicção, nesse mundo do vício. Nós temos que tomar cuidado para não ser rejeitado, não ser, como poderia dizer, não ser até maltratado, ofendido por eles, por estar tentando ajudá-los. Que a princípio eles nunca acham que nós estamos querendo ajudá-los. E sim, nós estamos querendo só encher o saco mesmo. Mães, pais, irmãos, esposas, esposos, sabem do que eu estou dizendo. Muitas vezes a gente vai falar e eles discutem com a gente, fogem da conversa, não querem admitir. Então, nós adictos em recuperação já trabalhamos esse programa, mas quem ainda está na ativa, ainda está usando droga, bebendo, alcoólatra, eles criam dentro do cérebro, um mecanismo de defesa. Contra tudo que você vai falar com ele, ele tem uma resposta para te dar. Tudo. O seu ente querido chegou em casa embriagado pela primeira vez, principalmente quando é jovem, pela primeira vez, e você percebeu, e você pergunta se ele bebeu, se ele usou alguma coisa, ele vai dizer que não. Esse é o mecanismo de defesa da negação. Ele vai negar sempre que ele não usou, que ele não bebeu. Não usei, não bebi. Ele pode estar caindo, mas ele vai falar que não. Então é a negação. E o auto-engano, que ele está, a partir do momento que ele está negando para você, ele está se auto-enganando, porque ele sabe o que ele fez, certo? Então ele tem essa mania de falar que não tá, ele demora para dizer que realmente, realmente eu bebi, realmente eu estou usando, ele demora. Quando ele vê que não tem mais como ele negar para você, ele vem com outro, ele entra em outro processo, que é o processo de minimização. Ou seja, ele vai dizer para você, bom, já que ele não tem como ele negar que ele bebeu ou que ele usou droga, ele vai dizer para você que ele bebeu sim, mas foi só um copinho, com os amigos, depois que saiu do trabalho, que estava muito cansado. Aí ele fumou uma pontinha de uma maconha, porque ele estava numa festa e um amigo ofereceu. Então ele vai minimizar, vai querer dizer que o problema existe, mas é pequeno, para você ficar despreocupado, que ele não é igual aos outros, que chegam até a roubar para manter o seu vício. Ele não é igual aos outros, é diferente, Esse é o processo de minimização. Auto-engano também, Ele está mentindo, negando, mentindo para você e mentindo para ele mesmo. Então ele passa por esse processo de tentar minimizar. Aí vem a manipulação. Ele já negou para você, não deu jeito. Ele já tentou diminuir a situação, abrandar, não teve jeito. Aí ele começa a te manipular pelo lado emocional. Ele começa a dizer para você que ele está passando por uma situação difícil, que ele não está indo bem na escola, que ele está com problemas particulares, que ele está com problema com namorada, que ele está com problema com esposa, entendeu? Isso é tudo uma forma de te manipular para que você acredite que ele realmente só usou porque tem problemas. E quem de nós não tem problema, E ele chega ao ponto de dizer para você de prometer para você, como forma de manipulação, que é a última vez que ele vai fazer. Não faço mais, a partir de hoje eu não uso mais, eu não bebo mais, mas eu só preciso de dinheiro para me pagar minhas dívidas, para me fazer uma compra, para me conseguir manter minha vida, para não ter problema. Então, eu não tendo problema, eu não vou precisar de beber, precisar de usar drogas. Isso é uma manipulação e às vezes funciona.
com familiares, com amigos, funciona. A mãe, o pai, o tio empresta dinheiro para ele pagar as supostas contas, achando que ele, sem conta, ele vai se tornar uma pessoa tranquila, né? Sem uso de drogas, não vai precisar de usar mais. Só que ele pega esse dinheiro, meu amigo, botou o dinheiro na mão, ele não vai pagar a conta, ele não vai fazer compra, ele vai pegar e vai beber mais e vai usar mais. Então, ele te manipulou a ponto de você dar dinheiro para ele usar de novo, ou seja, você alimentando a adicção dele, certo? Então ele fala sempre isso: prometo que é a última vez, não vou fazer mais e tal, pode ficar tranquilo. Porque eu estou sem dinheiro, então estou preocupado. Aí você dá dinheiro a ele. Mecanismo de defesa, tá? Isso não é um defeito dele, não é um defeito dele, não é uma coisa assim, não é a safadeza dele. Ele está usando o que a adicção criou dentro do cérebro dele, um modo de te conquistar, de você tratá-lo como coitadinho, certo? E antes a gente tinha mania de ficar falando que meu filho não tem jeito, isso é sem vergonhice, isso é falta de caráter, isso é safadeza. Isso são apelidos que nós colocamos neles, nos adictos, na ativa, para nos tirar a responsabilidade de ajudá-los. Ou seja, a partir do momento que eu falo, vamos supor, eu falando para um filho meu, do filho meu, a partir do momento que eu falo que o meu filho usa droga porque é safado, eu estou dizendo, a culpa não é minha, eu não posso fazer nada. E isso não é verdade. Não é safadeza. É uma doença que ele criou dentro dele, a partir do momento que ele começou a experimentar drogas. Começou a experimentar álcool, começou a experimentar maconha, começou a experimentar cocaína. Isso foi fazendo com que ele criasse dentro dele uma doença, que é a adicção. Então ele não é safado. A adicção é uma doença progressiva. A tendência dela é sempre crescer. Começa-se com álcool, depois vai com um pouquinho a mais, um pouquinho a mais. Primeiro começa socialmente, né? Depois vai aumentando, depois o álcool não está fazendo efeito, ele já começa a partir para a maconha, depois a maconha não está fazendo efeito, começa a partir para a cocaína, cocaína não está, começa a ir para o crack, e assim por diante. Até o final dele, que só tem dois. O final de um adicto em recuperação existe dois: cadeia, onde ele passa a roubar dentro de casa primeiro, depois roubado fora de casa para manter o seu vício, e morte. Ou é na cadeia ou é na morte, se ele continuar na ativa usando. É bom deixar bem claro que nem todo mundo que bebe vira um adicto. Nem todo mundo que bebe vai chegar a usar um crack, vai chegar a fumar uma maconha. Mas tem pessoas que têm predisposição a isso. E isso vem da onde? Da genética. Às vezes a pessoa é filho de alcoólatra, avô era alcoólatra, a familiar usava, então isso fica genético. Então, existe hoje uma pesquisa que diz que um alcoólatra, filho de um alcoólatra, ele tem mais probabilidade de se tornar um adicto, de adquirir o alcoolismo como doença, e não ficar só naquela pessoa que bebe socialmente. Um filho de um alcoólatra tem 4 vezes mais probabilidade de se tornar um alcoólatra. No meu caso, eu acredito que foi isso, genético. Meu pai faleceu por causa do alcoolismo e eu acabei usando, sim, outras substâncias, mas o que me derrubou mesmo foi o álcool, que acabou comigo, porque eu era predisposto a isso. Não estou culpando meu pai por causa disso, mas é genético. Eu vim de
um sêmen já alcoólatra, digamos assim. Então é essa a verdade. Meu pai faleceu por causa do álcool. Talvez ele, na época que ele bebia, ele não tinha o que nós temos hoje, né? Que é esse conhecimento, essas informações. Eu acho que ninguém nunca chegou para o meu pai para dizer para ele que o álcool o mataria, o álcool destruiria sua vida. Acho que ninguém nunca chegou para ele. Não tinha internet para ele procurar alguém mostrar para ele. Então, hoje não, hoje nós temos essas ferramentas, né? A internet principalmente. Temos as comunidades terapêuticas também. Temos conselheiros terapêuticos, psicólogos, que são formados a tratar dependência química, né? Então, é isso aí. Então, voltando os mecanismos de defesa que as pessoas, que o adicto tem para nos confrontar, falei da negação, né? Nego, mas quando eu falo que não estou fazendo mesmo, eu minimizo, como se o problema fosse pequeno. Não, usei, mas é pouca coisa, então o problema é pequeno. Eu não sou como os outros, não. Esquenta a cabeça não, que eu não sou um viciado. Paro a hora que eu quero e assim por diante, né? A minimização. Vem a manipulação, que é o lado psicológico da gente. A gente vai usando o emocional, dando uma de coitadinha. Ah, eu só faço isso por causa disso, eu só faço isso por causa daquilo. Então vem esse lado de manipulação. Eu acabo conseguindo que alguém financie a minha adicção. Depois ainda tem a parte da racionalização. Racionalização, é isso aí, é a próxima parte que eu queria dizer. Não é nada mais, nada menos que eu culpar outras pessoas ou a sociedade pelo que eu faço. Exemplo, eu só bebo porque o meu pai bebia. Eu só uso droga porque o melhor amigo meu usa. Eu só uso droga porque eu só me divirto em festas usando droga. De cara limpa eu sou taxado como careta. Eu sou isolado. Quando os outros estão se divertindo, eu fico isolado. Eu sou careta. Às vezes eu sou o melhor dançarino, mas eu não consigo chamar uma mulher para dançar porque tô caretão. Então eu bebendo, eu usando alguma coisinha, eu fico desinibido e fico à vontade, prazer vem e eu só faço por isso. Então eu estou culpando as situações sociais, culpando outras pessoas por uma coisa que a culpa é somente minha. Eu bebo porque o meu cérebro me pede bebida para me divertir, ele quer esse tipo de prazer. Eu uso droga porque o meu cérebro pede e não porque os outros mandam, como eu imagino e como eu quero que o outro acredite. Então isso é racionalização, jogar a culpa em cima do outro. Joga a culpa em cima do outro. Mais uma coisa que acontece com a gente na adicção ativa é a projeção, que também é um jeito de você culpar o outro, né? A racionalização é uma forma de você dizer para a pessoa: poxa, todo mundo usa, por que eu não vou usar? É tão normal, meu amigo usa. E a projeção também, projetar a culpa sua no outro. Então são duas coisas que são ligadas. Racionalização, eu faço porque é normal. Eu faço porque o país todo está passando essa vida aí, as músicas só falam em droga, os filmes só falam em droga, só falam em violência. Eu uso por causa disso. Assim como está acontecendo muitas chacinas aí que a gente acompanha na TV, essa em Suzano,
né, no interior de São Paulo, e algumas outras que foi por causa de um jogo, que o jogo que o cara via, mas é também problema mental e também o problema das drogas. Eu garanto que o problema das drogas também está envolvido nisso. Porque se essas pessoas andassem com pessoas certas, talvez uma pessoa ia tirar isso da cabeça deles. Mas deveriam andar com pessoas erradas. Então, essa coisa de você culpar os outros é muito fácil, né? Culpar, eu sou doido, por isso que eu fiz isso. Nada, você não é louco, você fez porque você quis. Então, uma das formas da gente pegar e como diz o outro, tirar o nosso da reta, é culpando, jogando a culpa no outro. Eu só usei droga porque fulano me ofereceu. Só porque ele me ofereceu. Porra, como que pode? Eu usei a primeira vez porque eu fui curioso, eu bebi a primeira vez porque eu fui curioso, porque eu queria saber, eu queria sentir o mesmo prazer que aquela pessoa que bebia estava sentindo. Eu queria saber por que as pessoas, os colegas meus que bebiam, pareciam que tinham mais amizades do que eu. Então por isso que a gente começa, certo? A beber. Um outro tema que, uma outra coisa que a gente usa muito como ferramenta de proteção é a grandiosidade. A gente se sente o máximo. A gente acha que sabe de tudo. A gente acha que sabe o que está fazendo da nossa vida. Então quando alguém vem falar com a gente diz logo para ele, não se preocupe. Se preocupa com a sua vida. Deixa que a mim eu sei o que estou fazendo com ela. Bebo, uso droga, vai estar tudo tranquilo. Preocupe com a sua. Você tem filho? Se preocupe com seu filho. Não se preocupe comigo não. Eu sei o que eu estou fazendo. É assim que faz quando a gente entra nessa fase de grandiosidade, de achar que é o bam bam bam. A gente acha que é o bam bam bam. Em qualquer lugar que chega você olha para cima, anda de queixo em pé, achando que você é o tal, é o melhor da situação. Então essa sensação que você tem de poder, isso te ajuda mais ainda você usar mais e mais drogas, mais e mais a beber. A sensação que você tem de sentar na mesa para beber cerveja, vamos colocar assim, tomar cerveja com os amigos, e na 10ª cerveja os seus amigos já estão tudo chamando urubu de meu louro e você tá bem, te dá uma sensação de poder. Eu aguento beber mais do que ele. Você não aguenta beber comigo. Já ouvi muito isso. Você não aguenta beber, você é fraco. Então isso me dá uma sensação de poder. Não sabendo eu que isso em mim é uma adicção, é um alcoolismo que está falando dentro de mim. Hoje eu aguento beber. Mas e daqui a 10 anos? Será que eu vou aguentar beber? Será que meu organismo vai aguentar beber a mesma quantidade? Será que vai? Então, essa sensação de você aguentar mais do que o outro, né? Você dá mais paulada do que o outro, te dá uma sensação de poder. Só que é um poder falso. É uma coisa falsa. Você é um adicto que se acha o tal, se acha o certo, acha que sabe de tudo, e na verdade você não é. E infelizmente muitos descobrem isso tarde demais. Tarde demais. Então a gente, nessa abordagem que a gente vai fazendo com nossos entes queridos, a gente tem que ter muito cuidado. Porque se a gente não tiver esse tipo de cuidado e não estiver atento, a gente o perde totalmente. Quando que a gente o perde? Quando ele não aguenta mais a gente ficar falando com ele a mesma coisa. Porque ele usa o último mecanismo dele de defesa, que é o isolamento. Ele se isola de você. Ele se isola do pai, se isola da mãe, se isola dos irmãos, se isola de esposa, de filhos. Ele se isola do mundo, ele cria um mundinho para ele.
esse é o meu mundo, o resto fica ao redor, mas esse é o meu mundo, eu sou o centro do mundo, eu sou o centro de tudo. Então a pessoa se isola quando a esposa começa a falar com o marido porque ele está usando droga e está faltando comida dentro de casa, ele pega e sai de casa e vai ficar sozinho, ele vai lá para os colegas deles, colegas que usam droga, porque ninguém lá vai fazer esse tipo de pergunta para ele, ninguém vai fazer esse comentário com ele, ninguém vai chegar numa roda de bebida ou de quem está usando algum tipo de droga e falar assim, pô cara, você está aqui usando droga aqui, mas cara, você pagou seu aluguel? Você pagou sua conta? Ninguém faz isso, porque ele também está usando aquela rodinha dele ali, para ele é mais confortável. Dentro de casa ele não aguenta ficar, porque ele vai chegar, a mãe vai ficar cobrando, o pai, os irmãos, a esposa, os filhos vão ficar tudo cobrando, ele acaba se isolando. E quando ele se isola, aí a adicção dele se tornou uma coisa muito difícil de ser tratada, muito difícil de ser tratada. E a adicção, essa doença, ela parte de um princípio de diálogo. Tem que haver diálogo, tem que saber conversar, tem que saber abordar, até essa pessoa, ela própria admitir, reconhecer que ela realmente precisa de ajuda. Ninguém se recupera de uma adicção porque os outros estão falando, os outros estão mandando, os outros estão pedindo. Ninguém faz isso. Não consegue. A pessoa tem que se recuperar por conta própria, tem que buscar ajuda por conta própria. A maioria das internações que são feitas em casas e em comunidades terapêuticas, que o pai ou a mãe exige, o esposo ou a esposa exige, não funciona, não dá certo. A pessoa vai obrigada para satisfazer a outras pessoas, e não ela própria. Ela fica lá 6 meses, 1 ano, e até consegue ficar o tempo de recuperação, que é no mínimo 6 meses, mas quando volta, passa um tempinho limpo e depois vai voltando ao velho homem do mesmo jeito, devagarzinho vai voltando a fazer o que fazia antes. A adicção não é uma doença que envolve só droga, só usar droga. A adicção é uma doença de caráter. Então a pessoa precisa de mudar muita coisa na sua vida, mudar o seu modo de viver, para ela se recuperar da adicção. Nas comunidades terapêuticas, nós tentamos, eu por exemplo, eu tento entender o que levou aquela pessoa a começar a usar droga, o porquê que aquela pessoa está usando droga. Eu não tento fazer com que ela pare de usar droga, eu tento fazer com que ela entenda que o porquê pode ser diferente. Ela não tinha motivo de começar a usar por causa daquele problema. Existiam outras soluções. A primeira solução é nós buscar nosso Pai Celestial. Uma solução lógica para todos. A segunda solução é buscar apoio familiar. A terceira solução, buscar apoio psicológico de pessoas, de profissionais da área. Poxa, eu estou passando uma situação que estou me envolvendo com esse tipo de coisa e eu não quero. E não se envolver mais. E é uma coisa que é um caminho que não tem volta. Você entra, para sair é muito difícil. Entrar é fácil, para sair é muito difícil. Muito difícil mesmo. Mas tem como. A doença da adicção, ela é progressiva, crônica e fatal. Progressiva porque a tendência é sempre aumentar, crônica porque ela não tem cura, ela é incurável, ela fica ali, você morre adicto. Eu vou morrer um adicto, mas vou morrer um adicto, graças a Deus, em nome de Cristo, um adicto em recuperação, limpo, mas taxado como adicto. Eu ainda sou impotente perante a minha adicção.
principalmente do álcool. Então a gente sabe que a adicção ela é progressiva, ela é crônica, incurável e fatal. Fatal porque ela mata. Aí você me diz, ah, Rogério, mas todo mundo vai morrer um dia. Sim. A única certeza que nós temos na vida é que vamos morrer. É a única. Porém, você, na adicção ativa, bebendo, usando drogas, o que vai acontecer com você, você vai antecipar a sua morte. Antecipar a sua morte. Simples assim. A droga vai te corroendo. Ela vai te matando de dentro para fora. O que é pior, ela vai te matando de dentro para fora. O álcool é a pior droga que existe. Sabia? Porque você não percebe que ela está te matando, que o álcool está te matando. Quando você percebe alguma coisa, você já está com uma cirrose hepática, uma pancreatite, seu fígado já não funciona mais, famosa, conhecida como barriga d'água. Então isso não tem cura. Quando você descobre essas coisas, você já está com o pé na cova. Por isso que o alcoolismo é a pior droga que existe. E em qualquer lugar você encontra. É social. É social. Está ligado a tudo. A bebida está ligada a tudo. A comemorações, recepções, festas, para tirar o cansaço do trabalho, tudo está ligado a tudo. Tudo que você, onde você vai, você vê bebida. Certo? Mesmo que você não beba, mas você vai lá e você vai estar lidando com bebida. E a bebida, o alcoolismo, você não percebe que você está se matando, que ele vem te comendo por dentro, ele vem te destruindo por dentro. Quando você percebe, já era. Eu tenho uma frase que eu queria partilhar com vocês. Foi a última frase que eu ouvi do meu pai, meu falecido pai. O falecido pai bebeu a vida toda. E ele ficou uns 3 meses antes de morrer, ele parou de beber. Ele não estava bebendo. Já estava apresentando problemas de saúde, mas não estava bebendo. Devido ao fato de ele não estar bebendo, e fazendo exame, descobriu-se dele problemas que ele não achava que não tinha. O fígado estava estourado, barriga d'água, cirrose, ele estava com todo esse tipo de coisa. Ele não sabia, porque bebendo ele sentia dor, mas bebia outra, acabava. E quando eu fui visitar ele no hospital, no leito do hospital, ele me disse assim: pois é, meu filho, foi só eu parar de beber para me morrer, para eu descobrir que estou doente. Como se ele continuasse bebendo, ele não ia morrer, né? Ele ia morrer do mesmo jeito. Foi a última frase que eu ouvi do meu pai. Eu parei de beber para descobrir que eu vou morrer. Porque quando foi feito os exames, ele já estava com cirrose praticamente. Então, para mim foi muito triste. Muito triste. E eu, na época, bebia ainda, bastante, não era pouco não. Então o alcoolismo, ele é uma droga que, o álcool é uma droga que mata mesmo. Nem todo mundo que toma cerveja vira um adicto, vira um alcoólatra, nem todo mundo. Mas tem pessoas que têm predisposição a isso, a se tornar um alcoólatra. E é onde o álcool atinge mais. Certo? Então é isso aí. Eu queria deixar esse vídeo para vocês, vocês codependentes, que são parentes,
as pessoas que estão vivendo nesse momento a adicção ativa, uma forma de abordá-los sem pressão, sem amarrar, igual eu vejo sofrimentos de mães amarrando o filho pela cama, acorrentando. Isso não vai resolver. Ele soltar dali, vai sair tão desesperado que ele vai usar o dobro. É diálogo, é conscientizar essa pessoa que existe um jeito, ele precisa de um tratamento. Ah, mas a adicção não tem cura. Não tem cura, mas tem tratamento, como a diabetes. A diabetes também não tem cura, mas tem tratamento diário. Todo dia a pessoa tomando um medicamentozinho dela para diabetes, ela não vai ter problemas. A adicção é a mesma coisa. Todo dia a pessoa vivendo o programa, dia após dia, ela vai viver por muitos e muitos 24 horas. Então é isso aí que eu queria deixar para vocês. O que é realmente essa doença, não dita cientificamente falando, mas dita de igual para igual, para quem é adicto, que está na ativa ou que está se recuperando, que entenda que eu sei o que eu estou falando porque eu passei por isso, entendeu? Muitas vezes minha mãe me falou que eu tinha que parar, que eu não podia, que ia me matar, e eu não levava fé, até que um dia eu mesmo entendi que realmente eu estava perdendo tudo que eu tinha: família, emprego, caráter, a confiança das pessoas em mim, e busquei ajuda. Busquei ajuda fora do meu ambiente, fora de família, busquei ajuda profissional. Eu não gosto da palavra internei, mas me acolhi numa comunidade terapêutica, fiquei lá 7 meses, e desde quando eu botei o pé lá dentro eu disse que minha vida ia mudar. E mudou. Não vou dizer para vocês que depois que eu saí de lá, eu virei um santo. Tive meus tropeços, mas eu tive a minha mente aberta também para entender que eu não queria o que eu tinha passado, não queria mais para mim. Hoje eu tenho uma frase que eu carrego, que o meu maior professor é o meu passado. Toda vez que eu sinto vontade, que a gente sente, não adianta falar que não sente, que sente vontade, eu lembro do meu passado. E eu não quero aquilo mais para mim. Não quero aquilo para mim, não quero aquilo para meus familiares, não quero aquilo para meus filhos. E hoje eu procuro ajudar outras pessoas em comunidade terapêutica, através de vídeos, falando um pouco da adicção. Eu tento ajudar as pessoas a não entrarem. Talvez seja mais fácil você ajudar a pessoa a não entrar do que ajudar ela a sair, né? Eu acredito que é mais fácil você ajudar a pessoa a não entrar. Então eu queria que vocês prestassem muita atenção nesse vídeo e mostrassem para os filhos de vocês, que eles possam entender o que é realmente a dependência química, o que é a droga, o que o álcool pode levá-los no futuro. Talvez num futuro distante, mas talvez não, talvez num futuro muito próximo. Porque tem pessoas que são mais frágeis, qualquer coisa derruba logo. Tem pessoas que aguentam muito tempo, e tem pessoas que não. Mas a certeza que nós temos é o seguinte: essa vida nos leva ao fundo do poço, se é que poço tem fundo. Eu não acredito que poço tem fundo, não. Acho que quanto mais você vai caindo, mais você vai caindo, mais você vai caindo. Poço não tem fundo, não.
Ele tem laterais, onde você pode tentar segurar e firmar e ir subindo de novo para você botar a cara para fora e estender a mão para alguém te ajudar. Mas se você não fizer isso, a tendência sua é sempre cair. Se um dia você encontrar o fundo do poço, lá você vai encontrar lama. Aí vai ser bem pior. Bem pior para você sair, porque a lama vai te segurar ali embaixo. Então essa é a tese que eu tenho. Poço para mim não tem fundo. Quanto mais você vai caindo, mais tem buraco para baixo para você descer. Mais tem buraco para baixo para você descer. A única coisa que pode te salvar desse fundo de poço, primeiramente, é nosso poder superior, Deus. Só Ele tem a condição de nos dar a mão e nos tirar do fundo do poço. Mas nós dependemos também da ajuda de outras pessoas. Dependemos da ajuda de outras pessoas. Esquecer essa história de ficar, meu filho não tem jeito mais, tem sim. Todos nós temos jeito. Todos nós temos jeito. Deus é misericordioso o suficiente para sempre estar nos dando mais uma chance. E talvez esse vídeo seja a chance que Deus está dando para vocês, de vocês se livrarem desse mal que assola o mundo, que é a adicção. Deus está dando uma chance de vocês não entrarem nessa vida. Que não é fácil não, tá? É muito difícil. É difícil para quem está nesse mundo. É difícil para os familiares. É difícil para todo mundo. A gente se torna uma pessoa inútil, rejeitada por todos, pela sociedade, improdutivo, porque a gente não trabalha mais, só dando dor de cabeça para as pessoas. A droga é um mal tão terrível que parece brincadeira que uma pessoa prefere dormir na rua, morar em Cracolândias, sendo que ela tem um teto para ela morar, tem a casa dela, tem família. Quantas pessoas eu conheço que vivem na rua, que vivem em Cracolândias, que tem casa, tem famílias, e até famílias bem financeiramente falando, mas eles preferem ficar na rua, porque na rua ninguém perturba eles. Então a drogadição é isso aí. E se a gente não combater, a tendência é só aumentar. Mas eu não posso acabar com a droga do mundo. Não posso acabar com a adicção do mundo, não. Mas dentro da minha casa eu vou tentar. E o meu começo é dentro da minha casa, onde eu posso lidar com a adicção. É o meu filho, é a minha filha que eu tenho, minhas filhas, é com eles. Esse é o meu começo. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha ficado bem explicado. Se inscrevam no meu canal. Nós vamos falar mais sobre a dependência química, nós vamos falar sobre outros assuntos, inclusive mais um assunto que está também mexendo muito com a sociedade, que é feminicídio, essa violência contra a mulher, né? Essas chacinas que estão acontecendo sem lógica, sem saber. E não sabe o que passa na cabeça das pessoas para fazer coisas assim horríveis desse jeito. Então nós vamos falar um pouco também sobre isso, porque o canal Rogério Couto é um canal de variedades, ok? Se inscrevam no meu canal, dá um curtiozinho aí, dá um link de curtiu, deixa o sininho aí, e sempre que eu estiver postando alguma coisa nova pra gente, vocês vão poder acompanhar. Valeu, muito obrigado, um abraço a todos e 24 horas de sobriedade para cada um de nós. Que nosso Senhor possa estar nos protegendo das armadilhas que o mundo nos oferece. Valeu!
Tchau, tchau.